Pessoal, um dos assuntos da aula de hoje é ondas em cordas tracionadas. Olha só, imagina uma corda cilíndrica de comprimento L tracionada com uma força F ou força T, ou seja, uma corda esticada. E você dá um pulso de uma onda, você produz uma onda nessa corda. Isso aí é muito comum em um instrumento musical, violão, guitarra, baixo, etc. Você tem uma corda esticada, um pulso e a onda se propaga pela corda. Antes de calcular as características dessa onda se propagando pela corda, é legal você aprender isso aqui, densidade linear da corda, representada pela letra Mi. Bom, a densidade linear de uma corda ou de um fio é a massa desse fio dividido pelo seu comprimento. Comprimento após a tração, né? A unidade disso é quilograma por metro. Para calcular a velocidade, você tem que levar em conta isso aqui, a densidade linear da corda, mas também a força que traciona a corda. E a equação para calcular a velocidade dessa onda é isso aqui. Raiz quadrada da força que traciona a corda, pode ser T ou F, dividido por μ. μ, a densidade linear da corda. Ou seja, quanto maior a força que traciona a corda e quanto menos densa a corda for, menor densidade linear, maior vai ser a velocidade de propagação de uma onda. Bom, o cálculo da velocidade me permite, por exemplo, calcular também frequência, comprimento de onda, etc. Me permite caracterizar a onda nessa corda. Então é importante, numa corda tracionada ou tensa ou esticada, saber sua densidade linear e a equação da velocidade da onda se propagando ao longo da corda. Olha só, às vezes é importante também saber isso aqui. A densidade linear da corda em função da sua densidade volumétrica. Densidade volumétrica é aquilo que você estudou em hidrostática. É a massa dividido pelo volume. Densidade volumétrica, então, conforme você estudou para fluidos, massa sobre volume. O volume deste cilindro que representa a corda, então a corda tem um formato cilíndrico, né, idealizado como um cilindro, é a área da base vezes a altura. A área da base, seção transversal da corda, e a altura desse cilindro é o próprio comprimento da corda. Ou seja, você pode escrever a massa da corda em função da sua densidade volumétrica, da área de seção transversal e do seu comprimento. D vezes A vezes L. Conhecendo essa equação, você pode substituir na equação anterior que eu ensinei, que é densidade linear, massa sobre comprimento. Substituindo isso tudo aqui, densidade volumétrica vezes área vezes comprimento sobre comprimento, corta L com L, sobra D vezes A. A densidade linear de uma corda pode ser escrita então como sua densidade volumétrica vezes a área de sua seção transversal. Mi igual a D vezes A. Voltando à equação da velocidade de propagação da onda, eu posso encontrar a seguinte expressão. F sobre μ pode ser escrito como F sobre D vezes A. Raiz quadrada de F sobre D vezes A. A velocidade de propagação da onda numa corda tracionada pode ser também escrita desse modo. Bom, galera, durante a propagação de uma onda numa corda, você tem energia mecânica envolvida nesse processo. A energia mecânica envolvida na propagação de uma onda é devido, em parte, à energia cinética dos pedaços, né, das partes da corda com velocidade e também, em parte, devido à energia potencial elástica, pois a corda é elástica, é um material que é deformável, então ela acumula energia potencial elástica também nos pontos onde há deformação nessa corda. Então, durante a propagação de uma onda numa corda, tem duas formas de energia envolvidas. Energia cinética, devido à velocidade que cada ponto da corda possui num determinado instante. Esse desenho aqui mostra isso, ó. Esse pedacinho aqui da corda com uma certa velocidade num determinado instante tem energia cinética. E a corda, na sua porção deformada, possui energia potencial elástica. Somando essas duas energias, obtemos a energia mecânica relacionada à propagação dessa onda
ao longo da corda. Já estudamos em ótica a reflexão da luz. A luz é um exemplo de onda eletromagnética, mas vários tipos de onda sofrem reflexão. Onda eletromagnética, onda sonora, diferentes tipos de onda mecânica, onda numa corda, onda na água, etc. A partir de agora vamos detalhar o fenômeno da reflexão em ondas. A ideia é a seguinte, observando essa figura bonita aqui, olha só, a luz refletida na água, nós podemos interpretar de maneira, vamos supor, quase artística, a ideia da reflexão de uma onda. A onda bate na superfície que separa dois meios e retorna ao meio inicial onde ela se propagava. Então, olha só, a luz que primeiro refletiu na parede aqui do castelo foi para a água, refletiu na água e voltou para o ar. Continuou no meio onde ela se propagava. Então, durante a reflexão de uma onda, a onda bate numa superfície de separação entre dois meios e retorna para o meio de onde ela vinha, onde ela se propagava inicialmente. Então, durante a reflexão, não ocorre mudança na frequência, nem na velocidade e nem no comprimento de onda de uma determinada onda em estudo. Como a onda retorna ao meio onde ela estava, tudo isso se mantém constante. E agora um comentário para você. A frequência de uma onda nunca se modifica, porque ela depende da fonte da onda. E a fonte da onda está muitas vezes longe dali. Imagina o Sol, por exemplo, ele é uma fonte de luz, de ondas eletromagnéticas. A frequência da onda do Sol, de diferentes ondas que o Sol emite, quando chega na superfície da Terra e reflete, ou quando chega na Lua e reflete, não muda, porque essa frequência depende da fonte, que no caso é a estrela, o Sol. Então a frequência nunca muda nesses fenômenos ondulatórios que nós vamos estudar a partir de agora. A velocidade e o comprimento de onda podem mudar, mas em outros fenômenos, não na reflexão. Na reflexão da luz, a luz bate e volta, ou a reflexão do som, o som bate e volta, reflexão de onda numa corda, etc. Mas sua frequência não altera, sua velocidade não se altera e o seu comprimento de onda também não. Tudo permanece constante. A velocidade, eu quero dizer que ela não se altera em módulo, tá? Em sentido, ela se altera, né? Ela possui na incidência um sentido e na reflexão outro. Com isso, também pode sofrer alteração na direção. Então, como a velocidade é um vetor, a partir de agora nós vamos estudar só nessa primeira parte aqui, só a ideia do módulo da velocidade. O módulo dela não se modifica. Porém, olha que interessante, falando da velocidade, a reflexão de ondas numa corda inverte o sentido da velocidade. Olha só, pulso incidente, pulso refletido. Tá, essas duas figuras representam a mesma corda, mas com ondas em diferentes instantes. Essa corda é uma corda com extremidade fixa. Esse pulso incidente é transmitido até esse ponto aqui, onde a corda está presa na parede, na extremidade fixa, ou no instrumento musical, que seja, qualquer coisa que permita isso. Esse pulso tenta movimentar a extremidade fixa, que não permite, e reage exercendo uma força em sentido oposto, de acordo com a ação e reação de Isaac Newton, invertendo o sentido do pulso refletido. Então, o pulso incidente, olha só o desenho dele, toca esse ponto, o pulso refletido volta invertido. Então, nós dizemos que houve uma reflexão com inversão de fase. Esses dois pulsos não têm a mesma fase. Esse pulso refletido tem inversão de fase em relação ao pulso incidente. Agora presta atenção, e se a corda tiver uma extremidade livre? Olha só, uma extremidade livre desse tipo, uma experiência de laboratório, um anteparo que você constrói aqui com arame, com uma argola, onde essa corda pode vibrar para cima e para baixo. O pulso incidente e o pulso refletido terão a mesma fase. Ocorre a reflexão sem inversão. Aqui, a extremidade da corda pode balançar livremente. O pulso refletido retorna ao longo da corda de um instrumento musical, ou de um fio, de qualquer coisa que tenha uma onda, sem inversão de fase.
Isso pode ser feito assim também, ó. Um anel livre, né, que pode oscilar para cima e para baixo aqui, nesse anteparo, ou de uma outra maneira também, um barbante leve com massa desprezível, ligando a corda até a parede. Esse barbantinho leve aqui, tal, ele não será capaz de inverter a fase do pulso refletido. Então, nesses casos todos que eu mostrei aqui, pulso incidente e pulso refletido estão em fase, ou seja, não ocorre inversão. O pulso vai e volta com o mesmo jeitão, digamos assim, ó. Era para cima, volta para cima. Beleza? Para continuar estudando reflexão de ondas, é bom a gente fazer uma revisão sobre as leis da reflexão conforme visto lá em ótica geométrica. Olha só. Primeiro, superfície que separa dois meios, a superfície refletora, e a partir dela nós traçamos uma reta normal, ou seja, uma reta perpendicular a essa superfície. Como você estudou comigo, existia um raio incidente e um raio refletido. Então a luz tocava a superfície, voltava com o mesmo ângulo. Então, para a gente poder lembrar, olha só, você tem a primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. E tem a segunda lei, a lei de Snell-Descartes, que diz o seguinte: o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, isso sempre medido com a reta normal. Então, se aqui fossem 30 graus, ali seria 30 graus também. Reflexão de onda. Nós vamos estudar agora reflexões de ondas bidimensionais e tridimensionais e até unidimensional. Tudo isso pode ser representado por raio de onda ou pelas próprias frentes de onda. Vou mostrar para vocês aqui a reflexão de uma onda bidimensional. Imagina aqui, ó, superfície de separação de dois meios, reta normal, aquele raio de onda incidente, olha só, que faz o papel do raio de luz que você estudou anteriormente. Bate e volta, com o mesmo ângulo, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Agora eu quero que você lembre da aula anterior que existem frentes de onda, que são perpendiculares aos raios de onda. Isso aqui são frentes de onda. E a distância entre duas frentes de onda, ela tem um nome, chama comprimento de onda. Então, essas frentes de onda são sempre perpendiculares ao raio de onda. Tocou e voltou. Então a onda refletida terá esse padrão, olha só. Onda incidente, onda refletida. Reflexão de ondas. Essa ideia é importante, pessoal. Quando você tiver alguma dúvida sobre reflexão de onda, trace o raio de onda, trace linhas perpendiculares a ele, que são as frentes de onda, e logo após a reflexão você obtém aqui com o mesmo ângulo, né? Trace novamente as frentes de onda. E aí você tem a ideia da onda refletida. Bom, olha só uma foto de laboratório sobre reflexão de onda na água. Na água, com ondas planas, feitas numa cuba com água, elas tocam o anteparo e refletem desse jeito. Olha lá. Bom, isso aqui é uma foto de laboratório. Agora, usando o diagrama da física, que algumas vezes não fica tão semelhante a uma foto que acontece no mundo real, no laboratório, etc., você teria um desenho mais ou menos assim, olha só. Raios de onda, frentes de onda plana. O raio toca a superfície e se reflete com o mesmo ângulo com a normal. Tocou, refletiu. Ondas incidentes, ondas refletidas. Comprimento de onda se mantém, tá? Então, essa distância seria igual a essa. Então, de maneira geral, quando te parecer um pouco difícil desenhar a onda refletida, vou te dar uma ideia forte. Desenhe os raios de onda, como lá na ótica você viu o raio de luz, tá? Embora aqui é água, né? É onda mecânica, não é luz, mas é só para fazer uma analogia com o que você viu em ótica, raio incidente, raio refletido. Depois que você determinar o raio refletido, você pega e desenha as frentes de onda. Mesma distância, mesma distância. E aí você consegue pegar e interpretar essa foto aqui de um laboratório, colocando num diagrama que a física apresenta nos livros, tá? Então, ondas planas incidem no anteparo e voltam
desse jeito aqui, voltam refletidas. Bom, se forem ondas circulares, por exemplo, acontece o seguinte: isso aqui é obtido numa cuba com água num laboratório, tá? E aqui você tem o diagrama conforme você tem nos livros de física. Temos a fonte de onda. Então aqui você tem uma fonte, né, de ondas circulares na água. Agora, conforme apresentado no livro, você enxerga isso aqui. Tem a fonte, ondas circulares a partir da fonte, com essa distância constante. A distância entre duas frentes de onda permanece constante, é o comprimento de onda. Essas ondas refletem no anteparo, na barreira, e retornam para lá, para onde estava a fonte. Então você tem mais ou menos esse visual aqui, ó, num laboratório, e esse aqui o visual no livro. Então acaba acontecendo uma superposição de onda refletida com ondas ainda incidentes. Você pode ver aqui, ó, esses pontos onde as ondas se tocam. Isso aqui nós vamos estudar futuramente. Pode criar interferência, né? Interferência é um fenômeno que nós vamos estudar mais para frente aí. Agora, para desenhar a onda refletida, tem um ou outro exercício que ainda te pergunta assim, o formato da onda refletida, o visual, né, desse fenômeno após um certo tempo. Para desenhar essas ondas refletidas, basta fazer o seguinte: traça um ponto simétrico à fonte, só que atrás da barreira, e desenha o mesmo padrão de ondas a partir desse simétrico aqui. Então você acaba acontecendo essa superposição de onda, né? Desse jeito aqui que eu estou te mostrando. Então é isso, galera. Com esse esquema aqui eu encerro a aula de hoje. Peço a vocês que depois acompanhem a aula de resolução da lista de exercícios, onde eu vou aprofundar esses temas aí com exemplos numéricos e teóricos a respeito disso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.